Fala aí pessoal, tudo bem? Vou fazer uma vídeo aqui sobre potenciação, uma videoaula. E essa vídeo é para alunos de oitavo ano. Então eu vou falar sobre potenciação. E a potenciação a gente vai trabalhar com potência cuja base são números reais e expoente números inteiros. Então uma breve revisão aí de potenciação. Bom, o que a gente já sabe, ou pelo menos aí já ouviu falar de potenciação? Bom, a gente sabe trabalhar com potências cuja base é um número racional e o expoente é um número natural. Então, para relembrar aí, alguns exemplos. Então, 5 ao quadrado. Bom, nesse primeiro exemplo aqui, o número 5 a gente chama de base, o número 2 a gente chama de expoente. E 5 ao quadrado, então, é a nossa potência. O expoente indica quantas vezes a base vai multiplicar ela mesma. Então, aqui a gente tem 5 ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5, resultado 25. Da definição de potência, quando a gente viu pela primeira vez potência, foi apresentado para a gente que qualquer número elevado a zero é igual a 1, com exceção do zero elevado a zero, que não existe, tá bom? É uma indeterminação. Fora isso, todo número elevado a zero sempre igual a 1. Isso daqui vai facilitar e vai fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais simples nas propriedades de potenciação. Quando chegar lá, a gente vai entender melhor isso daqui. Menos 5 agora ao quadrado. Então agora a base é menos 5. Então vai ser menos 5 vezes menos 5. Daí a gente aplica a regra de sinal, né? Menos com menos dá mais. Então sempre que a gente tiver uma quantidade par de números se multiplicando e essa quantidade par for de números negativos, né, a gente vai acabar tendo um resultado positivo no final, por conta da regra de sinal. Também era uma propriedade que a gente já havia visto em anos anteriores aí. Aqui um outro exemplo. 5 terços ao quadrado. 5 terços ao quadrado procede da mesma forma. 5 terços vezes 5 terços. E aí a gente vai na multiplicação de fração, é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 5 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, 25 nonos. E mais um exemplo. Menos 5 terços ao quadrado. Então, da mesma forma, vou pegar a minha base e vou fazer ela multiplicar ela mesma duas vezes. Então, menos 5 terços vezes menos 5 terços. Bom, regra de sinal, menos com menos mais, por isso eu ocultei aqui o sinal, não tem necessidade de mostrar o sinal de positivo, né? Se ele está implícito é sempre mais. Então, 5 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que é igual a 25 nonos. E agora aqui o sinal de menos está fora da nossa base. Então, quem vai se repetir é a base. Então, 5 terços ao quadrado é o que vai se repetir multiplicando aqui. O menos, ele vai estar fora, então ele aparece uma única vez. Então, aqui a regra de sinal vai ser menos com mais dá menos. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, resposta menos 25 nonos. Então, é isso daí. Agora, potência com expoente negativo. Também já foi um assunto tratado em anos anteriores, tá bom? Então, para relembrar, potência com expoente negativo, a definição. Seja n um número inteiro, a e b números reais diferentes de zero, então a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. O que aconteceu? A gente pegou a base, quando não aparece número nenhum embaixo da nossa base, o número que está no denominador é sempre 1. Não importa como seja essa base. Sempre tem eu posso dividir por 1, então 1 está aqui embaixo. Então, para a gente poder deixar o expoente positivo, a gente inverte a base e inverte o sinal de expoente. Olha aqui na nossa primeira igualdade, então ficou 1 sobre a elevado a n. E aí o n se distribui dentro do parênteses. É uma propriedade de potenciação também já vista, mas a gente vai rever numa aula posterior. 1 elevado a n sobre a elevado a n. 1 elevado a qualquer número
é sempre 1. Então vai ser 1 sobre a elevado a n. Uma outra forma aqui, ó. A sobre b elevado a menos n. Então agora aqui o nosso denominador não é mais um como era aqui na definição anterior. Então agora aqui o nosso denominador é o b. Então inverto a base e inverto o sinal de expoente. Então b sobre a elevado a n. E o n se distribui dentro do parênteses. Então vai ficar b elevado a n sobre a elevado a n. Essa é a definição. Sempre que a gente quiser inverter o sinal do expoente, inverte a base. E aí aplica o que a gente já sabe de potenciação. Vamos ver um exemplo. 5 elevado a menos 1. Bom, então eu preciso deixar esse expoente positivo. Inverto a base e inverto o sinal do expoente. Vai ficar 1 sobre 5 elevado a 1. E 1 elevado a 1 é 1. 5 elevado a 1 também é 5. Então, 5 elevado a menos 1 é igual a 1 quinto. 2 elevado a menos 3. A base agora é 2. Então, inverto a base, 1 sobre 2, e inverto o sinal do expoente. Então, ficou 1 sobre 2 ao cubo. 1 ao cubo é 1 mesmo. E o cubo, então, vai fazer efeito somente no denominador. Então, 2 ao cubo. E a resposta vai ser 1 oitavo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, não é? Como a gente viu lá na nossa revisãozinha. Agora um outro exemplo. 3 sobre 2 elevado a menos 2. Então, o que eu tenho que fazer? Inverter a base e aí eu inverto o sinal do expoente. Então, o denominador era 2, olha, virou 2 agora no numerador. E aqui o numerador era 3, no denominador o 3. Então, ficou 2 terços ao quadrado. Olha, agora o expoente está positivo. E aí é só distribuir o nosso expoente aqui no nosso parênteses. Então, vai ficar 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Então, 3 meios elevado a menos 2 é igual a 4 nonos. Agora, aqui nesse outro exemplo, a nossa base está na forma de número decimal. Como a gente vai fazer? A gente vai pegar primeiro essa base, transformar ela numa fração e aí aplicar a regrinha anterior. Então, 0,5 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 5 décimos. Olha, só tem uma casinha depois da vírgula, então um número zero só aqui no denominador. Então, ficou 5 décimos elevado a menos 1. Antes de eu inverter a base, eu vou fazer uma simplificação aqui nessa nossa base. Então, dá para dividir o numerador por 5, o denominador por 5. Então, vai ficar meio elevado a menos 1. Agora, inverto a base. Então, vai ficar 2 sobre 1 elevado a 1. E 2 sobre 1 é 2 mesmo, elevado a 1 é 2. A resposta, portanto, é 2. Então, 0,5 elevado a menos 1 é igual a 2. Olha, mais um aqui. Menos 0,3 elevado a menos 3. Então, primeiro transforma a base em fração. Menos 3 décimos elevado a menos 3. Agora, vou inverter a nossa base. Então, o denominador virou numerador e o numerador virou denominador. Menos 10 sobre 3 elevado ao cubo. Agora positivo. E aí distribuo o nosso expoente dentro da fração. Então, olha, repara que agora, se eu escrevesse aqui, ia ficar menos 10 terços vezes menos 10 terços vezes menos 10 terços. Esse sinal de menos, ele vai se distribuir 3 vezes. Então, a gente já sabe que 2 sinais de menos daria positivo. E aí um resultado positivo com o último sinal de menos ia ficar negativo. Então, por isso a resposta é negativa aqui. Como o expoente se distribuiu dentro do parênteses, 10 elevado ao cubo é 1000. E 3 elevado ao cubo é 27. Daí a resposta, menos 1000 sobre 27. E agora, a nossa base aqui, um número irracional, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 elevado a menos 2.
Então, como procedo nesse momento, professor? Mesma forma, inverte a base, inverte o sinal do expoente. Então, aqui o denominador é 1, então vai ficar 1 sobre a raiz de 2 ao quadrado. Agora, distribui o expoente, então vai ficar 1 ao quadrado sobre a raiz de 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. A raiz quadrada de 2 ao quadrado, lembrando que a raiz quadrada e o expoente 2 são operações inversas, então elas se anulam. Então a resposta é meio. Então raiz quadrada de 2 elevado a menos 2 é igual a meio. Então lembrem-se aí. Se o expoente é par, como aqui nesse exemplo, se o expoente é par e a base for negativa, então o resultado vai ser positivo. Se o expoente é ímpar e a base é negativa, então o resultado será positivo. Agora, é claro que se a base é positiva, não importa qual é a paridade do expoente, tá bom? O resultado vai ser sempre positivo. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Voltem o vídeo sempre que quiserem, assistam pausadamente. Eu vou deixar na descrição aí uma lista de exercícios para vocês praticarem. E qualquer dúvida é só me procurar aí pelos meios de comunicação que vocês já conhecem. Até mais, pessoal. Obrigado. Um forte abraço.